Bom dia, 701. Vamos lá, meus amores, então a mais um conteúdo, começando aí o módulo 2, ok? Da nossa apostila, que fala sobre linguagem simbólica. Na verdade, linguagem simbólica são expressões algébricas. Antes de começar o conteúdo aqui falando para vocês, eu gostaria que você se orientasse da seguinte forma. Mais uma vez eu repito, tudo que está sendo escrito aqui por mim, olha, com a minha letra, isso aqui é como se fosse um quadro. Você deve colocar tudo no seu caderno e escrevendo no seu caderno, tá bem? Religiosamente, tudo que eu estou colocando aqui, organizados, para que quando nós retornarmos, eu dei um carimbo com a vistoria, tá bem? Então, veja bem, expressões algébricas. O que nós vamos falar sobre expressões algébricas? As expressões algébricas são aquelas expressões como as numéricas que a gente já viu lá atrás no sexto ano. Só que agora elas vão envolver números e letras. Pois é, muitos alunos estavam extremamente ansiosos, me perguntam constantemente, professora, quando a gente vai estudar letras, trabalhar letras junto com números? Agora, veja bem, essas expressões, elas envolvem letras e números. E a gente tem que entender da seguinte forma. Essas expressões a gente vai imaginar como se fossem correntes, tá bom? Correntes. Cada elo da corrente que a gente vai assemelhar com uma expressão algébrica, a gente vai chamar de termo da expressão algébrica. Como assim, professora? Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Calma, só vai se adaptando com essas palavras que eu estou colocando para vocês. Expressão algébrica, termos de uma expressão algébrica. Eu coloquei aqui para você, ó. Expressões algébricas são aquelas em que são usados números e letras. Isso eu já tinha dito anteriormente. As letras representam números que nós não conhecemos. Como assim, professora? Tipo assim, se eu falar assim, olha, pense num número e some com 2. Pense no número, quando eu estou falando pense num número, eu não sei que número você pensou. Eu estou pedindo para você pensar. Somar com 2 eu sei, é mais 2. Se eu pedir para escrever, se eu for escrever esse comando que eu dei para você, eu não posso escrever esse número que você pensou, porque eu não sei o que você pensou. Existe uma afinidade de números. Então eu vou escrever uma letra que represente esse número que eu não conheço, que você pensou. Mas que letra tem que ser essa, professora? Tem que ser X? Não obrigatoriamente. A gente utiliza muito X, Y, mas não obrigatoriamente tem que ser X. Pode ser qualquer letra. Pense num número e some com 2. Por exemplo, A mais 2. A é um número, só que eu não sei que número é esse. Então, eu representei esse número por uma letra. Essa letra nós chamamos de incógnita ou variável. É o que eu escrevi aqui, ó. As letras representam números que nós não conhecemos. Esses números desconhecidos, eu abri aspas, mas esqueci de fechar, então tem que fechar. Esses números desconhecidos são chamados de variável ou incógnita, ok? Então, se eu falar assim, ó, a incógnita da expressão é X, ou então na expressão as incógnitas são X e Y, você já sabe que tem envolvido essas letras, que nós não conhecemos, ok? Então, eu coloquei um exemplo para você aqui, ó. Nós vamos trabalhar com alguns exemplos agora para você ir se adaptando. Pensei em um número e somei 3 unidades. Ó, pensei em um número, X, eu chamei esse número de X, somei com 3 unidades. Outro exemplo, o dobro. O dobro eu sei que é 2 vezes. O dobro de um número, não sei que número é esse, eu quis chamar esse número de Y. Então, 2 vezes Y. Sempre que nós usarmos a palavrinha de, vai ser uma multiplicação, ok? Gravem isso. Sempre que usarmos a palavrinha de, vai ser uma multiplicação. O dobro, 2 vezes. De vezes um número que eu não conheço, eu chamei ele de Y. Professora, e se eu quisesse, eu poderia escrever 2 vezes A? Poderia também, o dobro de um número. Eu poderia, professora, escrever 2Y? Ué, você vai reparar que aqui eu não coloquei vezes, tá vendo? Mas pode também, porque todas as vezes que entre um número e uma letra não tem sinal,
Obrigatoriamente, eu tenho que saber que o sinal que está dentro entre eles ali é um vezes, é uma multiplicação, tá bom? Então, 2 vezes y eu posso escrever assim também, ó, 2y. O 2 vezes a, eu posso escrever assim também, ó, 2a. Beleza, queridos? Então, o dobro de um número é 2 vezes esse número. Aqui, um exemplo 3. O dobro de um número subtraído do seu triplo. Vamos lá. O dobro de um número. 2 vezes b. Vou chamar o número de b agora. O dobro de um número subtraído do seu triplo. Olha só. O dobro de um número, eu tenho que tirar isso aqui do triplo desse número. Então, eu tenho que, ó, fazer o triplo de um número, 3b, menos 2b. O dobro de um número subtraído. Eu tenho que subtrair o dobro de um número do triplo dele. Então, vai ficar 3b menos 2b. Muita gente pode pensar que é 2b menos 3b, mas não, eu tenho que prestar atenção do jeito que está escrito pra gente, ó. O dobro de um número, ele tem que estar subtraído. Ele tem que estar tirado. Então, eu vou tirar o dobro de um número do triplo dele mesmo. 3b menos 2b, ok? Aqui, ó, o produto. O que é o produto? Produto é o resultado da multiplicação. O produto entre dois números é 30. Então, o resultado da multiplicação entre dois números é 30. Então, eu não sei que número é esse, eu vou chamar x vezes y é igual a 30, ok? Podia ser A vezes B, C vezes D, E vezes F, G vezes W. Podia ser qualquer número, qualquer letra para representar esses números. O produto entre dois números é igual a 30. Ou então, como eu falei para você, se é vezes, ele pode não aparecer, eu posso escrever assim, ó, apenas xy é igual a 30. Se não tiver sinal entre número e letra ou entre letra e letra, eu sei que é vezes que tem ali. Essa questão aqui, ó, esse exemplo número 5, é a letra N da número 1 do livro, ok? É a letra N da número 1 da página 56, tá ok? Então, ó, um número A excede outro número B em 45 unidades. Ai, professora, essa é difícil. É só a gente interpretar o que tá falando. Ó, o número A excede outro número B em 45 unidades. Então, o número A, ele é mais do que o número B em 45 unidades. E o que isso quer dizer? O número A excede outro número B em 45 unidades. Então, o número A vai ser igual ao número B mais 45, ó. O número A excede o número B em 45 unidades. Então, eu sei que o valor de A, eu não sei quanto é, mas ele vai ser o valor de B mais 45 unidades. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, ó, tudo isso que a gente está fazendo aqui são expressões numéricas, e eu estou respeitando o que está sendo colocado no livro, tá bem? Exemplo 6 é a letra G. A diferença entre o triplo de um número e outro é 20. A diferença, isso está na letra G. A diferença entre o triplo de um número e outro número, aqui ó, faltou a palavrinha número, e outro número é 20. Então, ó, a diferença, sei que é uma subtração, entre o quê? Entre um triplo de um número, 3x, ou 3 vezes x, e outro número, eu vou chamar de y, e outro número, y, é igual a 20, ok? Essa é a expressão correspondente aí. Eu vou fazer em outro vídeo para não ficar muito extenso, ok, queridos?